Olá, tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar aqui para conversarmos um pouco. Eu sou Cristina Lúcia, trabalhadora do Centro Espírita Discípulo de Jesus em Campo Grande. E hoje nós vamos conversar um pouquinho neste estudo que está sendo feito para comemorar o aniversário de mais um ano desta nossa casa, Grupo Espírita Teresa de Jesus, que fica aqui em Campo Grande, que está comemorando mais um ano de trabalho, de empenho em transmitir, em evangelizar, em passar os ensinamentos de Jesus. E isso, senhores, é muito bom, porque cada casa espírita que está aberta, mesmo nesses tempos de pandemia em que ela está fisicamente fechada, mas trabalhando aí através das mídias sociais, das lives, é muito importante, porque é um ponto de luz. Hoje a nossa doutrina está sendo muito mais difundida com esses estudos todos que estão indo para o YouTube, né? Isso é muito maravilhoso. Então, nós vamos iniciar o nosso estudo com uma leitura do livro Palavras de Vida Eterna, intitulado Coração Puro. E ele começa assim: Não se turve o vosso coração, Jesus, João, capítulo 14, versículo 1. Guarda contigo o coração nobre e puro. Não afirmou o Senhor, não se obscureça o ambiente, ou não se vos ensombre o roteiro, porque criatura alguma na experiência terrestre poderá marchar constantemente a céu sem nuvens. Cada berço é início de viagem laboriosa para a alma necessitada de experiência. Ninguém se forrará aos obstáculos. O passado ominoso para a grande maioria de nós outros, hoje viandantes da terra, levantará no território de nosso próprio íntimo os fantasmas que deixamos para trás, vaguentes e insepultos, a se exprimirem naqueles que ferimos e injuriamos nas existências passadas, e que hoje se voltam para nós. Afeição de credores inflexíveis, solicitando reconsideração e resgate, serviço e pagamento. Não passarás assim no mundo sem tempestades e nevoeiros, sem o fel de provas ásperas ou sem o assédio de tentações. Buscando o bem, jornadearás como é justo entre pedras e abismos, pantanais e espinheiros. Todavia recomendou-nos o Mestre: não se turve o vosso coração. Porque o coração puro e intimorato é garantia de consciência limpa e reta. E quem dispõe de consciência limpa e reta vence toda perturbação e toda treva, por trazer em si mesmo a luz irradiante para o caminho. Então vamos agradecer a Jesus todas essas oportunidades que estamos tendo de estudar, de continuar esse trabalho de evangelização, de toda a oportunidade de estarmos juntos, elevando nossos pensamentos em prece para que o mundo que passa neste momento por algumas tempestades, que através dos nossos pensamentos a Jesus e a Deus nosso Pai, essas tempestades passem logo e que possamos estar novamente em contato físico com os nossos companheiros, mas acima de tudo agradecer a Deus por permitir que não desistamos do caminho, que permanecermos caminhando, perseverantes nos estudos, na evangelização através das mídias. E, Pai, permita-nos que tenhamos uma noite de estudos, de tranquilidade, de paz. Abençoa o nosso estudo, Pai. Abençoa todos aqueles que vão acompanhar o estudo, que vão assistir depois a gravação. Acompanha-os, Pai, intua-os, inspira-nos, Pai, a fazer e pensar as coisas melhores para todos nós, nunca só para nós, mas para aqueles que estão ao nosso redor. Que sejamos sempre
timoneiros, ajudantes, para que nosso próximo, seguindo o nosso exemplo, possa também encontrar a luz dos teus caminhos. Obrigada, meu Deus. Permita-nos que nossa noite seja de muita paz e muita luz. Obrigada, Jesus. Graças a Deus. Bom, companheiros, hoje, como já falei, estamos aí a comemorar, né? Mais um ano do trabalho desse pontinho de luz em Campo Grande chamado Grupo Espírita Teresa de Jesus. Teresa de Jesus, que veio à Terra, né? Um espírito valoroso, nasceu em março, desencarnou em outubro. Esse mês, né? Estaríamos comemorando mais um ano do seu desencarne. Esse espírito de luz que veio nos trazer tantos ensinamentos e tantos exemplos. O nosso texto, nosso tema, né, de hoje é Nada te perturbe, Teresa de Jesus e o Cristo presente em nós. Bom, eu fiquei pensando, né, nada te perturbe. Será que a gente está conseguindo? Então, o que eu pensei? Peguei um texto de Teresa de Jesus para conversarmos e ver como é que nós podemos fazer para que nada nos perturbe. Que caminho tomar? E esse texto, ele diz assim: eleva o pensamento ao céu, sobe. Por nada te angustie, nada te perturbe. A Jesus Cristo segue com grande entrega. E venha o que vier, nada te espante. Vês a glória do mundo? É glória vã. Nada tem de estável. Tudo passa. Deseje as coisas celestes que sempre duram. Fiel e rico em promessas, Deus não muda. Ama-o como o merece, bondade imensa, quem a Deus tem, mesmo que passe por momentos difíceis, sendo Deus o seu tesouro, nada lhe falta. Só Deus basta. E esse texto é de Santa Teresa. Santa Teresa d'Ávila, né? Ela nasceu em Ávila, na Espanha. Muito bem. Então, qual foi o meu pensamento em relação a esse texto? Fazer um link, olha que legal, né? Fazer um link com o Espiritismo. Esse texto de Santa Teresa com o Espiritismo. Então, eu peguei alguns pedaços dele para a gente estar conversando aqui sobre ele. E o texto começa, né, com essa frase bem interessante: eleva teu pensamento ao céu, sobe. Eleva o teu pensamento. Na doutrina espírita, o que é elevar o pensamento? Orar, meus irmãos, orar. Pensar no outro, pensar em Deus. Elevar, fazer entrar em comunicação com o alto, com a espiritualidade, com Jesus, né? E aí vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, pedir um pouquinho de ajuda, né? Para a gente conversar um pouquinho sobre esse elevar o pensamento através da prece. E lá no capítulo 27, no item 9, esse capítulo 27 é o Pedi e obtereis, ele diz, no item 9, a prece é uma invocação. Invocação é um chamamento, é uma súplica, é um pedido, é um agradecimento. A gente é que sabe. Que através dela entra-se em contato por pensamento com o ser ao qual se dirige. Olha, então, elevar o pensamento, como Teresa de Ávila fala, é entrar em contato por pensamento com aquele ser ao qual você dirige o seu pensamento. Se você vai dirigir a Jesus, a Deus, ao seu anjo da guarda, a Nossa Senhora, aquele ser que você tenha mais confiança naquele momento. E você eleva, você para, você pensa, se coloca em sintonia com a espiritualidade,
com o mundo maior, com o mundo espiritual. E aí começamos, né, a orar. No item 11, está escrito assim, do mesmo capítulo. Através da prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos que vêm apoiá-lo em suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Inspirar-lhe bons pensamentos. Quem vai nos inspirar bons pensamentos? Bons espíritos. Quando sintonizamos, quando elevamos o nosso pensamento ao alto, a Deus, a espiritualidade, a Jesus. E esse pensamento é bom, esse pensamento é para o bem nosso ou de alguém, bons espíritos vão vir nos intuir e nos inspirar. Então, elevar o pensamento que sobe ao céu, como Teresa d'Ávila fala, é ter esses bons pensamentos, boas resoluções, como fala aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. O poder da prece está no pensamento. No mesmo capítulo, item 15. Então, esse início ali do capítulo vem bem de encontro com o que Teresa de Ávila fala. Eleva o teu pensamento ao céu, sobe. O que sobe? O meu pensamento. Para onde? Para o alto. O poder da prece está no meu pensamento. Então, o que nós temos que fazer? Pensar bem. Ter bons pensamentos. Buscar coisas boas. Porque quando buscamos coisas boas, recebemos coisas boas. Quando buscamos inspiração, intuição dos bons espíritos, de Jesus, de Deus, receberemos bons pensamentos, boas intuições, boas inspirações. Isso é um ponto importantíssimo pelo qual nós não podemos nos distrair. Na questão 658 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se a prece é agradável a Deus. Será que elevar o pensamento em prece agrada a Deus? E aí a resposta, a prece sempre é agradável a Deus. Quando, aí tem um mais aí, tá? Quando é ditada pelo coração, pois a intenção é tudo para Deus. Então, meus amigos, vamos ter cuidado. Deus nos conhece. Conhece a nós muito mais do que nós mesmos desconfiamos. Deus sabe de tudo que se passa dentro de nós. E Ele só vai se sentir feliz conosco quando Ele percebe que nós estamos fazendo o nosso pensamento, as nossas ações estão pautadas no bem, em boas intenções. Não boas intenções da superfície, mas de coração, sinceridade, essa é a palavra. Deus vai ver a nossa sinceridade, ok? Bom, depois Teresa de Ávila fala de nada te perturbe. O que é perturbar? Perturbar é quando alguma coisa me atrapalha meu caminho, me confunde, me tira da minha rota, me irrita, me desequilibra, me tira o meu, como a gente fala, me tira o tino. Eu tinha uma coisa para fazer, me tira o foco do que eu tinha que fazer. E lá, né, João, ele diz, nada perturbe o vosso coração, nem se atemorize. E aí eu fui lá em Deuteronômio, capítulo 1, ele diz que eu vos disse então, não fiqueis atemorizados, nem tenhais medo. Vamos resumir tudo isso numa palavra? Tenhamos fé. Não se perturbe, não se atemorize, não tenha medo, tenha fé. Fé, meus amigos. Teresa de Ávila está falando de fé. E aí vamos voltar ao Evangelho segundo o Espiritismo? Vamos. Capítulo 19, item 3. Fé. O que é a fé? Confiança de que se tem de um cumprimento de uma coisa. Certeza de atingir um objetivo. Fé sincera e verdadeira
é sempre calma, sempre tranquila. Quem tem fé não se atemoriza, não se aterroriza, não se desespera, não se confunde, apenas confia e sabe que o que está acontecendo, Deus está vendo. Deus permite porque Ele tem um objetivo. Então, tenhamos confiança, sempre. A fé do tamanho de um grão de mostarda, no Evangelho ele vem falando para nós, né? Aquele grãozinho que a gente usa aqui para fazer auriculoterapia. Se a nossa fé for daquele tamaninho, a gente consegue dizer a montanhas das nossas dificuldades: vai para lá que eu preciso caminhar. Quem tem fé não para, não paralisa, vai em frente. E Teresa de Ávila ainda continua dizendo: a Jesus segue com grande entrega. Seguir Jesus. Como é que a gente segue Jesus? O que a gente faz para seguir Jesus? Vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo de novo? Seguir Jesus é seguir seus ensinamentos morais. No capítulo 15, no item 3, Kardec coloca um resuminho básico que nós poderíamos xerocar e botar na porta da nossa geladeira para a gente nunca mais esquecer. Combinado? Vou ler para vocês na íntegra para eu não me distrair e não perder nenhum teminha. Novamente, capítulo 15, Evangelho segundo o Espiritismo, item 3. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Começamos. Em todos os ensinamentos, Jesus mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, diz ele, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm coração puro. Bem-aventurados os dóceis e pacíficos, os misericordiosos. Amai ao vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereis que vos faça. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas se quereis ser perdoados. Estão sentindo? Vamos continuar? Tem mais. Fazei o bem sem ostentação. Julgai-vos a si mesmo antes de julgar os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar, e cujo exemplo Jesus próprio dá. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater. Mas Jesus faz mais que recomendar a caridade. Ele não só recomenda, ele a coloca em prática, nitidamente e em termos explícitos, como a condição absoluta para a felicidade futura. Sentiram? Não foge não. Não é tão difícil, mas precisamos fazer. Buscar os ensinamentos de Jesus para guiar os nossos passos. É isso que Teresa de Ávila nos fala. Segue a Jesus com grande entrega. Confia e segue. Simples. Um pouquinho, talvez. Depende. Fácil? Nem tanto. Possível? Sim, possível. Precisamos ter fé, vontade, que nós vamos conseguir. E ela continua: vês a glória do mundo? Glória vã. Nada tem de estável. Do que ela está falando? Dos bens materiais que são perecíveis. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. O homem não possui de seu senão daquilo que pode levar do mundo. Então, o que ele possui? O que ele possui? Nada do que é de uso do corpo. Tudo que é de uso da alma. Depende dele ser mais rico na partida do que na chegada. Os bens da terra pertencem a Deus, que os concede segundo a sua vontade, e o homem é apenas o usufrutuário desses bens. Glória vã. De que vale ganhar o mundo e perder o céu?
de que vale dar tanto valor a dinheiro, a bens materiais, a casa, a carro, não cuidar da família, não amar o seu inimigo, não ajudar, não socorrer, não cuidar. Ele pergunta aqui no comecinho do item 9, o que então ele possui? O que vamos levar, amigos, para o plano espiritual? O que realmente é nosso? Nossas ações, nossos pensamentos. Isso sim. Nossas virtudes, nossos vícios. Isso pertence a nós. Vamos levar e vamos trazer de volta. Tudo aquilo que estudarmos, que acumularmos de conhecimento, de virtudes e vícios, isso é nosso e ninguém nos tira. Não se perde. Vai conosco para o plano espiritual e vai voltar conosco. E Teresa de Ávila continua, Deus não muda. Deus não muda. Que é Deus? Questão 1 do Livro dos Espíritos. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E na questão 13, Kardec pergunta dos atributos de Deus. Deus não muda, é um dos atributos de Deus. Ele é eterno, imutável, todo-poderoso, imaterial, único, soberanamente justo e bom. Então, Teresa de Ávila, quando diz que Deus não muda, ela está nos ensinando a um dos atributos de Deus. Tudo muda. As leis humanas mudam, os corpos dos espíritos mudam, nossas características físicas mudam, nós mudamos, nós vamos aprendendo, não somos hoje o que éramos há 2 anos, 3 anos atrás, mas Deus não. Deus não muda. Deus é imutável. Questão 13 do Livro dos Espíritos. Sendo Deus, e aí Teresa de Ávila continua, né? Sendo Deus teu tesouro, nada lhe falta, só Deus basta. Livro de Mateus e Lucas, Jesus fala, onde está o teu tesouro, ali também está o teu coração. E aí nós vamos voltar lá naquela glória vã. Tem uma relação, né? Qual é o meu tesouro? Joia? Casa? Dinheiro no banco? Automóveis caros? Sapatos de grife? Não. O meu tesouro é tudo aquilo que posso levar para o plano espiritual quando eu desencarnar. Minhas virtudes, meus aprendizados, meus amigos sinceros de coração que vão nos meus sentimentos, tudo aquilo que faz parte do espírito, nada que faça parte do corpo físico e material, até porque até o corpo físico fica aqui, ele também não nos acompanha. Que tesouros são esses? Esses tesouros são as nossas metas, além dos nossos aprendizados, além das nossas virtudes, além dos sentimentos. Esses tesouros são aquelas metas, são os nossos objetivos. O que nós buscamos nessa existência? Quais são os meus objetivos para esta existência? Ainda posso colocar objetivos? Claro que sim. Cada minuto é tempo que se pode aproveitar. No livro de Provérbios, capítulo 4, 23, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, quando ele fala ali, também está o teu coração, o coração ele vem com essa simbologia de tudo, que ele é a fonte de todos os sentimentos. Ele é a fonte de todas as coisas que sentimos dentro de nós. Virtudes e vícios. Sentimentos bons e ruins. Então, quando Jesus fala, né, que o mal é o que sai da boca, por quê? Porque ele vem do coração. Qual é a simbologia? Novamente, né? Quando você fala,
Ele vem do fundo da tua alma, aquilo que você fala. Vem do fundo dos seus sentimentos. Por isso que temos que pensar antes de falar, para não nos arrependermos depois, para que depois não venhamos a cair no remorso, na tristeza, porque magoamos alguém através da nossa palavra, porque palavra arremessada não volta. Então, quando ele vem falar onde está o teu tesouro, ali está também o teu coração, nós temos que pensar quais são os tesouros que eu quero adquirir para mim. Que tesouros são esses que eu quero guardar e poder levar para o plano espiritual? Que sentimentos são esses que eu posso e preciso desenvolver dentro de mim para que a minha caminhada seja mais fácil e aqueles que estão ao meu redor possam se sentir melhores, mais felizes? Porque quando a gente se preocupa muito com os bens materiais, em detrimento dos bens espirituais, a gente sofre mais. Mas a gente sofre e faz o outro sofrer também. Porque quando você fala com raiva, por exemplo, com certeza vai sair alguma coisa que vai magoar alguém. Então, vamos pensar um pouquinho assim, ó. Onde está o Cristo presente em mim? Cristo, vamos aqui simbolizar como o meu tesouro. Como é que eu vou trilhar esse caminho para seguir Jesus? As dicas a gente já tem, né? Aqui no item 3 do capítulo 15, a gente já tem as dicas. E a gente tem que fazer o quê? Só estudar e ler? Não, colocar em prática. E ela ainda fala assim, fiel e rico em promessas. Deus é fiel e rico em promessas. Mas não são promessas vãs dos homens que promete uma coisa e faz outra. Não. Promessa de Deus tem valor. Porque Deus não muda. Ele é soberanamente justo e bom. Ele sabe de todas as nossas necessidades. Então, quando Ele nos promete alguma coisa, pode ter certeza, vai acontecer. Bondade imensa. Quem a Deus tem, mesmo que passe por momentos difíceis, nada lhe faz, só Deus basta. Vivemos momentos difíceis, amigos? Estamos num planeta de provas e expiações. Os momentos difíceis são normais. Mas mesmo vivendo esses momentos difíceis, nós sabemos que Deus está no controle de tudo. Que Deus nos ama. Que Deus quer a nossa felicidade. Mas Ele nos respeita, porque Ele nos deu livre-arbítrio. Ele respeita as nossas escolhas, mas nos dá todas as chances para melhorarmos e mudarmos de caminho todas as vezes que necessitarmos melhorar mais. Então, com esse link aqui, com esse texto de Teresa de Ávila e o Espiritismo, a gente pode dar uma resumida. Nada te perturbe, dizendo que as perturbações vão vir, as inquietações vão vir, as dificuldades estão aí a todo momento. Mas quem tem Deus no coração vai em frente. Porque Ele diz aqui, tudo passa. Tudo passa. E toda dificuldade há de passar. E se ela não passou ainda, é porque Deus sabe que ainda não acabou a necessidade de estarmos naquela situação. Porque quando Jesus curava, curou o cego, Ele não curou todos que vieram a Ele. Porque aqueles que foram curados
tinham chegado o momento deles de serem curados. Eles já tinham passado por todas as situações e aquele era o momento de serem curados. E Jesus curava. Então, quando nós passarmos por todas as dificuldades, confiantes em Deus, não deixando que essas situações nos perturbem, nos desequilibrem, nos tirem o foco de caminhar, seguindo os ensinamentos de Jesus, aí nós vamos ser vencedores. E temos que ter em mente que a fé é que vai nos mover. A fé é a nossa gasolina. Ela vai mover a gente para frente. Mas temos que estar de pé, acreditando, confiantes, que a terra não está à deriva, como diz Emmanuel. Deus está no leme, e Ele sabe. E Ele vai continuar nos guiando. Mas nós temos que obedecer às suas leis. É o mais difícil, né? Somos muito rebeldes, né? Quando ele fala que tudo passa, o nosso amigo Arnold, logo após a minha prece, ele vai colocar aí um textozinho do Chico Xavier, referente a esse tudo passa. Prestem atenção, ouçam mais de uma vez, para que renovemos a nossa confiança. Se estivermos num momento em que estivermos fraquejando, pensando, nossa, não é possível, isso não acaba nunca, essa doença, essa dificuldade, essa pessoa difícil, essa falta disso, essa falta daquilo, lembremos que tudo passa. Teresa de Ávila nos disse isso, Chico Xavier recebeu essa mensagem de Maria, através de Emmanuel, e nós temos que confiar. Eu desejo imensamente que nós possamos continuar confiando em Deus. Que o nosso grupo Espírita Teresa de Jesus tenham muitos anos ainda. Parabenizo imensamente os seus trabalhadores lindos que eu conheço, alguns, a maioria, e eu desejo que vocês continuem firmes na fé, que vocês são importantes para que aquela casa continue, seguindo o seu objetivo, que é traçado por Deus, de ser um ponto de luz na vida das pessoas. Porque nós temos que ter em mente que trabalhamos para Jesus, trabalhamos para Deus, e para nós, mas para a nossa melhora moral, para que possamos chegar ao plano espiritual com o tesouro, com muitos tesouros, com muitas virtudes e com muito poucos vícios. E é isso que Jesus quer de nós, que tenhamos fé, que continuemos e não nos esqueçamos de elevar os pensamentos a Deus, elevar nossos pensamentos a Jesus, para que esses pensamentos possam nos sustentar nesta caminhada maravilhosa que Deus nos concede de presente, que é essa existência. Fiquem com Deus, meus amores, que Deus nos abençoe e que Jesus, nesta noite, possa envolver-nos a todos nós com o seu amor, com a sua luz, com o seu calor, para que possamos renovar nossas forças e nos sentirmos confiantes, para perseverarmos sempre no caminho em busca da nossa melhora moral, em busca da nossa perfeição. Que Jesus nos abençoe a todos nessa noite, nos guarde sempre. Obrigada, companheiros. Obrigada. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus.